Salve, tricolores! Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do MorumbaCast, o de número 16. Ao meu lado, sempre ele, menino Lery. Meu nome é Theo, lógico. Salve, rapaziada. Aqui de novo. Vamos fingir que não foi no mesmo dia, né? Finge. Mas lembrar vocês aí também, de novo, de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar para seus amigos, para a família, e seguir a gente nas redes sociais também, no Instagram, seguir o Theo, eu e o nosso convidado quem que é, Theozinho? Faz esse anúncio. É? Mais um grande conteudista são paulino, Ricardo Sena, seja muito bem-vindo. Hoje representando a Arquibancada Tricolor, né? Que é o seu grande projeto aí. Mas MorumbaCast é seu hoje, então a casa é sua, seja muito bem-vindo. Poxa, muito obrigado aí, valeu pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra galera que estiver assistindo aí. Muito obrigado, fiquei muito feliz aí pelo convite. Sempre legal falar do São Paulo, falar de tudo que a gente faz aí com muita paixão, né? Uhum. E, poxa, vai ser um papo legal aí. Obrigado. Bora. E posso... Não, vai. A gente estava aqui conversando antes e você disse que é da área de TI. Como que você da área de TI foi para São Paulo e hoje você vive só de São Paulo? Como é que é? Isso, foi uma trajetória longa, né? Não parece, mas eu já sou velho, né? Vou fazer 44 esse ano. E trabalhei, cara, a vida inteira com tecnologia, né? Ainda trabalho um pouco também com isso, ainda faço consultorias e tal. Mas eu há 3 anos estou dedicado pro projeto da minha vida, que é o Arquibancada Tricolor, né? E mais ou menos assim, né? Um resumo da ópera. Eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre estive, acho que, inserido nesse mundo, né? Então, em paralelo, eu sempre tive um amor muito grande por futebol. Sempre gostei muito de futebol, né? E queria trabalhar com isso de alguma maneira, de algum jeito. E aquela coisa, né? Quando você é moleque, você tenta ser jogador, você faz peneira, você faz teste e tal, né? Mas eu já fui muito velho tentar, né? Já tava com, sei lá, 16, 17. Eu passei no Nacional, uma peneira que teve lá. Mas era muito mais para tentar fugir da idade militar, do alistamento, né? Falei, vai que eu passo, né? Aí eu escapo. Você jogava do quê? Cara, olha, podia ter sido algo, né? Era meia esquerda. Era bom de bola. Ia estar voltando da Europa velho agora já, pra jogar no... Quem bom. Sabe, né? Meu pai mandou estudar, né? Deu nisso. Não, mas assim, aí eu já não levava jeito, assim, era só na brincadeira, né? Jogando na rua e tal. Mas queria trabalhar de alguma forma com esporte, né? E aí, no comecinho lá dos anos 2000, por aí, putz, eu caçava lugares, os sites na época para ler sobre o São Paulo, para falar sobre o São Paulo. E naquela época era muito comum ter fóruns de debates, né? Você tinha lá no comecinho daquela época Orkut, Facebook estava começando e tal, mas ainda não era popular aqui. E aí você tinha esses fóruns e o Orkut. O Orkut era muito popular, só que assim, os papos legais, os assuntos legais sumiam, né? Ficava aquele monte de gif piscando na tela, né? Aquela coisa toda. E penteadeira de bordel, né? Um amigo meu falava. E aí não rolava. Aí assim, o que acontecia? Eu escrevia para um fórum, um site, na época se chamava Tricolor Mania, que vinha de um outro site que se chamava Site Proibido. Lá, sim. O pessoal das antigas vai lembrar. Já ouvimos essa história. Bem antigo isso aí. E aí o Tricolor Mania ficou até mais ou menos 2007, mais ou menos, e tal, e começou a meio que morrer, porque as redes sociais começaram a tomar mais forma. E aí, em 2008, junto com o meu sócio, Mário Pravato, que mora em Lisboa hoje, né? A gente começou a pensar em falar, vamos juntar aquela galera, porque a gente ia para os jogos, né? A gente juntava uma turma, se encontrava numa barraca de dog lá no Morumbi, e a gente ia para os jogos, e essa galera era desse fórum, né? Falei, vamos tentar montar isso aí para juntar a galera. Em 2008, a gente criou o Arquibancada como um fórum ainda, e a gente
publicou ele na semana que o São Paulo foi eliminado pelo Fluminense, por gol do Washington, né? Sim. Nossa. Falei, puta, pé frio, né? Droga do cara. Mas aí o São Paulo depois foi campeão brasileiro e tal, né? E assim, eu trabalhava com TI, em paralelo tinha o Arquibancada, né? E isso foi seguindo durante muito tempo da minha vida. E eu sempre falava assim, pô, será que um dia vai ser possível viver disso aqui? Será que um dia eu consigo pagar minhas contas, né? Depois de muito tempo, assim, quando a Arquibancada começou a crescer bastante, aí eu fiquei naquela assim, ano que vem eu penso nisso, ano que vem eu começo a focar só no projeto aqui. E ia deixando, ia passando. Aí aquele dilema, né, aquele clichê, né, de que a vida começa aos 40, né? Quando eu tava com 39, teve várias mudanças, assim, da minha vida pessoal, várias questões. E eu falei, cara, de repente acho que agora é a hora, né, de eu testar, porque eu sempre tô deixando para depois, né? Aí eu tomei uma decisão de pedir demissão da empresa que eu tava. Eu adorava meu trabalho, eu trabalhava com startups, fazia eventos, palestras e tal. Mas aí eu falei, quer saber, eu vou arriscar, vamos ver, né? E pedi demissão, fiquei uns 6 meses preparando a saída, assim e tal. E aí comecei a focar no Arquibancada. Então já tem uns 3 anos mais ou menos que eu tô focado nesse projeto, né? A gente tem uma equipe lá que ajuda bastante, né? Tem a Vanessa, tem o Gabriel Sá agora com a gente também, o Pravato, que eu falei que é meu sócio, aí tem os redatores, Matheus, o Leonardo, tal, todo mundo, a Vitória, e ajudam bastante, porque a gente vai criando conteúdo. E aí esses 3 anos, cara, eu comecei a focar muito nisso, e, putz, é o que eu brinco, eu fiquei mais pobre, mas eu fiquei mais feliz, cara, qualidade de vida e tudo, assim. E quando você faz aquilo que você gosta, putz, não tem horário, né? Você dorme tarde, você viaja, você faz um monte de coisa porque você tá feliz, né? E aí foi minha transição de TI para pro Arquibancada aí, mais ou menos há uns 3 anos. Pô, mas é legal porque o Arquibancada é realmente uma das páginas / comunidades, né? Porque ele tem uma raiz dos fóruns que é sensacional, mas isso faz também já, né? Hoje, 2024, do Arquibancada, uma das páginas mais antigas do São Paulo, né? E você falando que, pô, o começo foi lá no Orkut, nos fóruns, de lá para cá, como foi esse processo de evolução e adaptação da página? Porque eu acredito que muita coisa mudou, e mudou, de tempos em tempos muda, né? O jeito que a gente comunica, o jeito que a gente produz conteúdos. Então, queria que vocês contassem um pouquinho, assim. Cara, mudou muito, né? Se a gente for pensar, já se vão aí 16 anos, né? Quando a gente fala de tecnologia, é um universo, né? Sim. Em 16, 20 anos, a gente presenciou muita mudança, né? Cultural, de sociedade, da forma que a gente se comunica. A gente teve que se reinventar muito, porque no comecinho, poxa, era aquela coisa de um fórum de debates, a gente tinha moderação, os primórdios ali de internet, mais ou menos, né? Com o tempo, com redes sociais, você muda, aí você aprende que em cada rede você tem uma linguagem diferente, não dá para você passar a mesma mensagem para todas. Do jeito que você fala no Instagram é diferente do X, do Twitter, né? Uhum. E a gente foi tendo que se reinventar muito nesse período, porque em paralelo a isso também, para não ficar meio que dependente das redes sociais, a gente também criou o nosso site, né? Vai que amanhã desligam, né, o Instagram, ou como aconteceu com a gente tinha uma página no Facebook quase de 1 milhão de pessoas e a gente perdeu do dia para noite essa página. Eles alegaram lá que a gente infringiu direitos autorais de um vídeo que não tinha nada a ver, né? E perdemos do dia para noite. Então, assim, a gente não podia correr esse risco mais, né? De perder história, conteúdo nosso. Então, assim, desses anos todos para cá, cara, acho que mudou muita coisa, principalmente na comunicação, né? Tem muita coisa que a gente aprendeu, a gente evoluiu. A gente, acho que desde o começo, nunca se referiu, por exemplo, a rivais de forma pejorativa. A gente zoa, tira sarro, brinca, normal. Mas xingar, ofender, a gente nunca fez, né? Até porque também a gente vai nos estádios dos outros, né? E a gente é bem tratado, né?
Então, nós sempre tivemos essa linha, né, de pensar e tal, e mesmo pro torcedor são paulino, né, aquela coisa de ficar batendo na mesa, gritaria, não é a nossa linha, né, fazer teatro, né, tem alguma galera que acaba fazendo isso um pouco, né, não de forma natural, né, e acho que nesses anos, poxa, teve muita coisa, uma coisa que foi muito simbólica, assim, que é meio boba, mas pra você ver como mudou, né, a sociedade e tudo. A gente tinha até relembrei isso numa live há pouco tempo, a gente tinha um calendário que a gente fazia com musas do São Paulo, que era um ensaio que não era vulgar nem nada, né? E muitas das meninas que são influencers, assim, elas participavam e tal. É uma coisa que já não dá mais para fazer, né? Hoje complica não porque seja um desmerecimento ao trabalho delas, porque elas trabalham com a imagem, né? Mas porque hoje não cabe tanto, né? Você tem aí tantas pautas que acabam surgindo que você precisa pensar 2 vezes no que vai postar também, né? E hoje a gente tem aí um público feminino muito grande também, cresce a cada dia. Na nossa equipe tem mulheres também que fazem parte. E a gente aprendeu muita coisa. Se tem essa questão da cultura do cancelamento também. Às vezes a pessoa interpreta errado e te cancela. Até você recuperar isso é complicado. Mas acho que até pela índole das pessoas do Arquibancada, acho que nunca foi um problema a gente falar assim, tipo, não fala isso ou não faz isso. As pessoas que entram na equipe, elas já têm uma conduta legal e pra gente acho que foi uma coisa natural essa evolução aí. Faz total sentido você ter essa responsabilidade com os torcedores de outros clubes, inclusive, que você falou sobre... ali pode ter uma brincadeira ou outra, mas é sempre ali com respeito. Porque, assim, eu, por exemplo, eu gosto muito de futebol também, igual você. No geral, gosto muito do São Paulo, mas também gosto do esporte. E quando o São Paulo vai enfrentar um Palmeiras, um Corinthians, um Santos, eu gosto de saber o que a torcida do Santos, o que os influenciadores do Santos estão achando do jogo e o que eles acharam depois da partida, para tentar bater com o que eu tô pensando mais ou menos. Os torcedores que eu assisto, que eu vejo, são esses caras mais polidos, que falam o que acha sem precisar dar aquela... Não brincar, brincar é legal, ali desrespeitar, ser agressivo, ofender desnecessariamente algum grupo de pessoas. E aí é importante isso, porque você fazendo isso no Arquibancada, a galera que, como eu, só que torcendo para outros times, também acompanha para ver o que você tá achando, para ver as próprias lives que você faz ali com o Gabriel Sá, quando você faz sozinho. As pessoas querem saber. Eu tava vendo uma live sua sobre você falando até sobre a reforma do Morumbi e tal. Até as pessoas que não torcem pro São Paulo, eles também querem saber como é que vai ficar o estádio. Exato. E você tendo essa linguagem onde eles não vão entrar lá e vão ouvir absurdos assim, eles vão ficar. Você vai conseguir ter essa paz na internet. Não vai ter paz na internet, porque a gente sabe como é que é, mas vai ter ali um pouco de paz e vai ter, quando você for mandar uma equipe para cobrir um jogo fora, essa sua equipe você vai poder mandar tranquilo. Acho que esse é uma das melhores coisas para você sentir. Você vai mandar alguma pessoa da sua equipe para um estádio do Palmeiras fazer um jogo, você sabe que vai chegar lá e ele não vai ser agredido ou alguma coisa assim. Então, essa responsabilidade a gente tenta trazer para cá também, inclusive. Exato, porque a gente, o Theo e eu, por exemplo, no ano passado, a gente costuma fazer lives também, né, por semana, assim, depois de jogos. E a gente sempre vê um padrão muito comum, né, em torcedores que fazem vídeos pós-jogo e tal, de pegar algum atleta e aquele cara ser o pior do planeta e a família dele, tudo ser horrível. E a gente sempre tentou pregar o contrário. Independente da partida da pessoa, se é uma partida boa, se é uma partida média, se é uma partida ruim, a gente gosta de pontuar o que a gente achou de errado e sempre colocando que o que a gente achou de errado não tem nada a ver com o atleta. Exato. Tem a ver com o que ele fez no campo
e a vida dele não importa pra gente. A gente não tem esse vocabulário de xingar o jogador de tudo que é nome, de xingar o adversário de tudo que é nome. No jogo do Corinthians, que a gente perdeu lá na Arena, 2-1 da Copa do Brasil, a gente fez live pós, foi corintiano lá zoar a gente, e a gente, tranquilo, interagiu, brincou e tal. Lógico. E o próprio corintiano não veio com desrespeito. Então foi uma coisa legal que aconteceu, entendeu? Então acho que faz toda a diferença essa responsabilidade. Mas sabe que isso, assim, a gente tem muito seguidor de outros clubes, né? Tanto amigos meus que, para dar uma força, acompanhando, replicando, mas tem corintianos, palmeirenses, santistas que entram nas lives, né? E eu sempre falo lá, cara, todo mundo é bem-vindo, né? Não insultando, não ofendendo. Isso vale para São Paulino também. Tem São Paulino que às vezes o cara tá frustrado, o cara tá pé da vida com outra coisa, entra lá para xingar. A gente já elimina na hora, bloqueia. Mas isso que você falou é uma coisa importante, porque assim, de fato, eu vou muito nos estádios dos outros clubes, né? Cara, nunca tive problema nenhum. Teve histórias já engraçadas, histórias meio às vezes que dá uma tensão ali, mas nunca tive problema grave assim no Allianz, na Neoquímica ou na Vila, no Canindé. E, claro, também não é aquele caso de falar assim, putz, eu sei que aquele cara é do arquibancada, porque eu também não sou assim conhecido, mas a gente nunca teve problema mesmo se identificando, né? E eu acho que é isso, cara. O futebol, ele é diversão. Ele é pra gente se divertir. A gente tem que tirar sarro, tem que zoar mesmo. Os caras zoam a gente. Mas, pô, eu tenho pessoas da minha família que torcem para outro time. Eu não vou lá dar uma paulada no cara, vou brigar por isso, né? E uma vez um amigo comentou uma coisa que pra mim realmente faz sentido, né? Essa coisa que você falou de se escolher um vilão. É meio cultural, né? A gente foi criado numa cultura da telenovela, que tem um vilão e um mocinho, sempre. Então, em tudo que a gente vê, sempre tem uma narrativa construída que tem um cara que é responsável pela derrota e um que é o herói. Quando falta o herói, putz, o vilão tem que ser colocado lá em cima pra gente descarregar. E todo jogo, ou é o técnico, ou é um jogador, ou é alguém da base, ou alguém consagrado. Sempre tem uma figura, né? E eu acho que, infelizmente, na internet, acho que principalmente no YouTube, às vezes acaba acontecendo isso dessa fórmula ter dado certo. De que, não falo do São Paulo, falo em geral. Sim. Às vezes você vê umas bizarrices assim que você fala, não é possível que o cara seja assim na vida dele, no dia a dia. O cara no mercado, o cara fica com aquela veia saltada aqui pedindo 5 pães na padaria. Ele não deve se aguentar, né? Não é, cara, não dá. E fora as fake news, né? Fora essas outras pragas aí que existem. Mas é aquilo, né? Às vezes se encontra uma fórmula e ganha-se dinheiro com isso. Então, putz, é complicado, né? E quando que virou essa chavinha de uma página mais no estilo fórum para algo mais de conteúdo / jornalístico, né? Que tem também um viés, ainda mais com o site depois, né? Tem outras páginas que fizeram um caminho parecido, mas você lá no começo se imaginava também produzindo esse tipo de conteúdo mais pra frente com arquibancada, de repente, sei lá, hoje eu sei, você grava boletim, posta vídeo, né? A gente acompanha. Mas o Senna lá de trás, ele imaginava que cara, você construiria essa personalidade pública também? Putz, nada. Porque eu sempre fui muito tímido, muito reservado, assim. Eu fui, tentar estudar, tentar desenvolver um pouco esse lado de comunicação, porque eu sempre fui muito fechado, né? Muito na minha e tal. Tanto que no começo do Arquibancada, quem era o cara dos vídeos era o Bandana, né? O Bandana que era o nosso repórter na época, né? Era a figura ali que era o cara de pau, né? Pra entrevistar a galera, fazer matéria e tal. E eu não, eu sempre fui muito mais de bastidores ali e tal, não era a minha praia. Mas ali pra 2018, mais ou menos, que foi quando começou a rolar esse problema no Facebook, a gente falou, poxa, não dá para ficar refém de rede social, vamos criar um site, aí a gente põe notícias, né, tal. O Pravato é o cara que cuida de toda a infra, né, todo o TI é dele, né, embora eu seja de TI, ele é o cara que cuida mais dessa parte.
E aí a gente começou a montar um site, mas no começo a gente não tinha braço, né, para escrever, para apurar e tal. Então a gente replicava só conteúdo. E aí qual que era a nossa preocupação? Que isso foi também desde o primeiro dia do Arquibancada. A gente não ferir direito autoral de ninguém. Então o logo do Arquibancada não é o logo do São Paulo. A gente não usa a marca de ninguém, né? A gente sempre se preocupou muito com isso. O nome também, né? Foi muito nessa linha. E quando a gente fez o site, a gente falou, pô, não é justo a gente pegar, sei lá, um conteúdo de um setorista, replicar e postar como se fosse nosso. Não tá certo. Então a gente até hoje reescreve alguns conteúdos, porque pô, a gente segue todos os setoristas, eles seguem a gente também, mas a gente dá os créditos. Fala, ó, segundo fulano de tal, de acordo com ciclano, é isso. Não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Sim. Mas aí a gente produz conteúdo também. Então, lá no começo, eu não imaginava eu fazendo vídeo. Não me imaginava fazendo isso, porque eu falo, putz, não tenho a cara de pau de ficar lá no YouTube. Oi, seguidores, tal. Pô, o cara de 44 anos com cabelo branco não vai rolar. Não é a minha praia, né? Eu brinco isso muito com a Renata Saporito, né? Que ela fala, pô, sou jornalista, não vou ficar, né, sendo influencer. Eu também não sou. Mas eu gosto de falar de histórias, eu gosto de contar histórias. E a história do São Paulo, por exemplo, ela cara, dá um filme. A história do São Paulo daria uma série de Netflix, assim, de vários capítulos, né? E por conta dos resultados ruins nos últimos anos, o torcedor mais jovem não tem ideia do que é o São Paulo. O São Paulo é um monstro assim, enorme de tradição, de qualidade. Você pega histórias de Leônidas, Zizinho, Sastre, Pedro Rocha, que é uma coisa mais antiga, a galera não tem ideia do que foi. A chegada do Leônidas carregado nos ombros até a sede. São coisas assim que eu falo, pô, isso tinha que ser contado de alguma forma. Aí eu comecei a tentar ir por essa linha. Comecei a tentar contar histórias do São Paulo, trazer para um lance que não fosse tão chato, sabe? Que pudesse contar de outro jeito. E aí, junto com o site, então, a gente começou nisso. Então, tem notícias. Com a chegada do Gabriel, apuração também de mercado da bola, né? É o cara certo. Ele dá o furo. Lá ele. Ele é o cara. Ele é o cara. É o cara que dá o furo. E aí ele apura e tal. Mas a gente tem toda uma equipe lá. A gente, faz curadoria de notícia que sai lá fora, matérias que a gente produz, do futebol feminino, do basquete, né? De tudo, da base. E às vezes tem lá, por exemplo, outro dia tô lá de madrugada cavando umas coisas, vi um vídeo da Libertadores de 87. Falei, puta, como o Morumbi tava vazio. E de fato, ninguém ligava pra Libertadores, né? Aí comecei a escrever, puta, tinha um texto enorme, assim. Aí eu falei, acho que esse aqui vai ser legal. Aí a gente solta. Então o site começou a ser meio que um baú de tudo isso, né? Tem as notícias, mas tem muita história, tem muita coisa legal e foi crescendo, acho que desse jeito aí também, né? Não, sensacional. Hoje as redes sociais, a internet abrem espaço para todos esses tipos de conteúdo, né? Eu gosto também dessa parte histórica, acho que sempre que eu posso, o Larry sabe, eu tô veiculando também coisas da história do clube, porque tem pessoas que realmente não tiveram contato e muitas vezes não sabem por completo, então... eu acho que qualquer esforço assim de você reviver um jogo que seja um dia marcante, um acontecimento, acho que vale, porque foram muitas glórias do passado, né? E é um clube moldado à base do trabalho, né? Então, para honrar o trabalho de tanta gente que passou pelo Morumbi, pelo São Paulo, acho que é nossa obrigação, né? Sim. É legal isso, Theo, porque hoje, assim, eu sinto que as pessoas, no caso da história, por a história ser contada de forma longa, acaba perdendo espaço para as pessoas que não conhecem hoje, porque tá nesse lance de tudo muito rápido, né? Também. Então, acho que é até legal isso, porque dá pra gente
arrumar uma maneira de passar essa história que seja breve, que seja do jeito que você postou sobre ontem, né? Sobre a corredora. E aí, tipo, é legal... Eu esqueci o nome. A Melânia Luz. Isso, Melânia Luz, isso. E aí, ele fez a postagem ontem, passou tudo que conquistou e tal... E faz diferença, né? Hoje as pessoas têm pouco acesso a isso e, querendo ou não, tentando simplificar, né? De forma que fique curto para as pessoas poderem ver. Mas, porque antigamente, quando eu lia, né? Eu sempre vi o livro do Rogério Ceni, que o Theo tem, inclusive. Quando você vai pegando... uma história longo, né? Você tem que elaborar uma coisa muito grande. Por exemplo, para falar do título lá do documentários que tem lá de trás, tipo 1h30 e as pessoas acham muito. E aí hoje não, hoje você passa lá no TikTok o que aconteceu na final da Copa do Brasil em 40 segundos e é isso, assim, acho que isso mudou. A gente começou a montar, por exemplo, histórias de 1 minuto mesmo, para stories, shorts ou TikTok, porque aí é um desafio, contar em 1 minuto um negócio desse, né? Mas eu comecei a fazer vários, porque eu falei, pensa o seguinte, eu já, na minha época de escola, colégio, aulas de história, algumas aulas são chatas demais do jeito que elas são feitas, né? Não é culpa dos professores, mas é porque a gente muda, né? A gente tem uma demanda diferente. Então, o cara que tá num colégio, vendo uma aula de história, às vezes tem coisas muito importantes ali. Você não consegue prender atenção, você não consegue ali ficar focado ali em 1 hora de aula que é passada de um jeito maçante. Você vai numa palestra hoje, dependendo do palestrante, te dá sono e tal. Então, assim... o Pablo Marçal, então... Pelo amor, aí não dá, né? Aí, nem se me mais pagar. Que sono. Aí é suicídio, né? Mas aí não dá. Mas aí a gente começou a pensar nisso. Falou, vamos contar então no formato TikTok ou no formato de shorts do YouTube... histórias. Então, eu gravei algumas assim, que aí falta tempo para gravar outras, mas, por exemplo, sei lá, São Paulo e Guarani. É a final mais emocionante da história do brasileiro. Falei, cara, como é que eu vou contar em 1 minuto isso aqui? Aí, começa, edita e conta e faz um script rapidinho, saiu. Falei, legal. E o jogo das barricas, que toda hora alguém inventa essa porcaria aí que não existiu. Eu falei, cara, tem que ser num minuto que é pro cara compartilhar e esfregar na cara do amigo que fica falando besteira. Aí vai. Aí foi, Paulistão de 90, Jogo das Barricas, que o São Paulo tentou tomar o Parque Antártica. Então tem várias lá no YouTube do Arquibancada e no Instagram e tudo, que eu falei, esse formato aí tá legal. E aí a resposta da galera foi boa. E principalmente o público jovem, que a gente olha nos gráficos, que é justamente isso. O cara fala assim, esfreguei na cara do meu vizinho que me encheu o saco. Passei aqui no meu pai que ficou falando besteira a vida inteira pra mim. E aí, e aquilo não é por achismo, é embasado em pesquisa também. Né? E muitas dessas pesquisas eu faço no conteúdo do adversário. Por exemplo, a do Jogo das Barricas, eu fui procurar no almanaque do Corinthians, do Celso Unzelt. Eu fui ver em documentação do Palmeiras, que é pra falar, é um site São Paulino. Falei, amigão, mas olha a fonte onde é. Então, eu acho que é legal, e eu adoro fazer esse tipo de conteúdo, porque, você traz a galera mais jovem para entender o que é o São Paulo. Tem muita história aqui que, infelizmente, pelos últimos anos, o São Paulo foi coadjuvante. Mas, São Paulo, você vai na Argentina, você vai na Inglaterra, que a gente estava falando, qualquer lugar do mundo, você tá com essa camisa aqui, o cara olha, ele sabe que aquele escudo é de um time brasileiro. Nossa, exatamente isso, assim, eu tenho até o outro relato do meu sobrinho, ele me ligou, assim, inclusive, para falar, quando ele foi viajar, eu peguei uma camisa do São Paulo que eu tinha, assim, que a dele tava mais velha, assim, eu falei, mano, leva e usa... sempre. E aí ele foi no frio, ele colocava as blusas todas e colocava a camisa em cima. E aí eles foram numa loja de terno, e aí o dono da loja, assim, né, olhou, aí não falou nada, aí depois pegou, eles estavam comprando lá as coisas, aí ele pegou e falou assim,
perguntou se a camisa era do São Paulo, aí falou que sim. Aí o cara pegou e falou assim, eu amo o brasileiro, olha aqui. Levou ele pra uma parte de trás da loja, cheia de foto com um jogador brasileiro, cheia de coisa, tinha coisa do São Paulo, mostrando assim, sabe? E aí, quando ele me ligou, saiu da loja, ele me ligou e falou... Acabou de acontecer uma coisa que eu não esperava. Aí eu peguei e falei, olha onde você tá. E a pessoa reconheceu o São Paulo e te mostrou história na sua frente, assim, sabe? Sim. O São Paulo é conhecido muito absurdamente, assim. Cara, tem 2 passagens engraçadas, assim. Eu viajava muito por TI, né? Então tinha muita viagem pra fora e tal. E eu lembro de uma recente que foi pra Inglaterra, que eu fui pra Manchester. E aí eu fui assistir um jogo lá da Premier League, Manchester e Wolverhampton, sei lá. E aí eu tava um frio, né? Tava com o agasalho do São Paulo. Falei, bom, não vou apanhar, as cores são iguais também, né? Não tem problema. Manchester United. O United, Aí fui lá e tal, no Old Trafford, e tô andando lá. Aí eu estacionei lá, parei numa garagem lá. Aí um cara gritou, São Paulo. Eu achei que era brasileiro, olhei. Aí o cara era de Israel, era manobrista. Nossa. E o cara lembrou por causa do Kaká. Aí foi o primeiro. Falei, beleza, pô, show de bola, tal, não sei o que. Não deu pra eu gravar. Falei, tá bom. Aí eu chego lá, passo o jogo e tal. E em Manchester tem o Museu do Futebol. Agendei lá, fui no Museu do Futebol. Entrei com a camisa do São Paulo, o cara do museu chegou assim, Palmeiras não tem mundial. Eu falei, não é possível. Eu falei, não é possível. Eu falei, não, peraí. Aí eu gravei o cara, falei, repete, por favor. Aí gravei, postei, né, no arquibancada. Aí eu falei, da onde que você soube disso? Ele falou, São Paulo, Brasil, já associei. Tem muito brasileiro que vem, eu soube que é uma piada muito grande no Brasil. Eu falei, que ninguém perca essa, né? Tal. Mas assim, é curioso, porque você vai, por exemplo, final da Sul-Americana, lá em Córdoba, você passa em alguns lugares, assim, o cara olha a camisa do São Paulo, ele conhece as cores, conhece o escudo. Por isso que eu falo assim, os caras, não muda a camisa do São Paulo, não tem que... Acho que a primeira e a segunda não tem que mudar, porque é a identidade que a gente tem, né? Não, mas não muda nenhuma, né, também. A terceira tudo bem, a terceira, uma quarta, você pode fazer, mas a identidade do São Paulo, ela é conhecida no mundo inteiro, cara. Não pode mudar. Acho que o dia que mudar a camisa do São Paulo, tem uma crise. Acho que todo mundo, né? Mudar detalhe, beleza. Alguma coisa na gola. É que eu falo assim, você pega, por exemplo, outro clube que é assim, é o Boca, né? Os caras têm uma mística lá, até na Europa, quando você fala assim, América do Sul, o cara associa Boca, um dia eu quero jogar no Boca. Você vê o De Rossi, né? O Balotelli já falou que queria jogar no Boca. Tem o Sérgio Ramos, não sei quem foi agora, algum espanhol. Alguém falou. Alguém recente aí falou. Eu acho assim, o São Paulo ele tinha que trabalhar mais para que a marca do São Paulo fosse como a do Boca. Que o cara pensa em América do Sul, o cara lembra São Paulo, sabe? O São Paulo ele tem todo esse potencial. Você vai ver no Japão como o São Paulo é lembrado. Tem um anime, né? Capitão Tsubasa, feito com São Paulo ali e tal. Então eu acho que assim, se o São Paulo conseguir trabalhar bem essa questão, ele vira uma marca também, não só pelo futebol que apresenta, mas dele ser como essa grife, né, entre aspas, do Boca, que todo mundo sabe que tem o Boca, né? O Boca pode estar meia boca, um time bem fraco, mas é uma marca que é internacional, né? O Real Madrid passou tantos anos sem ganhar títulos fora, mas era o Real Madrid. E o São Paulo é isso, ele passou anos sem ganhar nada, mas, pô, é o São Paulo. Quando chega numa Libertadores, dá a impressão que o São Paulo é mais respeitado fora do que aqui, né? Sim. E eu não acho que é só impressão, não. Eu acho que é muito real, né? Eu acho também. Sobre esse lance que você chegou a comentar, que o São Paulo estava sendo coadjuvante, e aí, por isso, algumas pessoas podem ter não esquecido, mas não conhecido a história. E eu acho que além de São Paulo ter sido muito tempo coadjuvante, com muito ruim o desempenho dentro de campo, eu acho que os presidentes ali, o Aidar, o Leco, as atitudes que eles tomavam não parecia atitude de presidente, assim, era uma coisa que eu lembro, quando o Aidar foi presidente, não lembro o ano, mas eu tava na escola ainda.
E aí eu lembro que eu chegava na escola assim, com umas declarações dele, a galera vinha assim, tipo, me zoar assim, eu nem tinha o que responder, eu falava, infelizmente é esse cara aí, não tem o que fazer. E aí o Leco depois, pra mim, ele foi um péssimo presidente, e além disso, ele ter aquele lance de posso tocar na taça lá, não foi uma coisa que eu fiquei com uma vergonha alheia absurda, assim. Totalmente fora da postura do que eu esperava. E aí isso, querendo ou não, acaba fazendo as próprias pessoas que não conhecem muito lá de trás ficarem com receio e falar, pô, mas será? E aí afasta um pouco do futebol. Sim. Acho que tem muito essa questão da postura dos dirigentes, assim, do Total. presidente, do diretor de futebol. E faltou muito nos últimos anos pra mim. Não, total. Você vê, por exemplo, o Vasco, né? O Vasco é um clube que tem uma baita de uma história. Pra mim, fora o São Paulo, a camisa mais bonita do futebol é a preta do Vasco. Eu acho muito legal. Só que anos e anos o Vasco foi odiado por causa do Eurico Miranda. Todo mundo tinha um asco do Vasco, né? Por conta do Eurico, e depois Flamengo com alguns dirigentes. E não é tanto pelo clube, é pela forma com que o clube se posiciona. Hoje tem muito disso com o Palmeiras por conta da arrogância, às vezes, que acontece, que é normal, todo time que tá ganhando fica arrogante, não tem jeito, né? Mas dirigentes são o rosto do clube. Então, São Paulo, ele durante anos, ele foi minado internamente, ele foi implodido por dentro por conta de gestões. Lá na arquibancada, eu sempre falo isso, assim, a gente não ofende o lado pessoal, a gente não vai na crítica pessoal, mas assim, o São Paulo teve uma década perdida que começou por conta do Juvenal. Sim. O Juvenal, ele é idolatrado, ele é o cara importantíssimo na história do São Paulo, mas ele como dirigente, como diretor de futebol, ele foi excelente. Como presidente, na minha visão, ele deixou muito a desejar e ele começou tudo isso. Pouca gente sabe ou lembra, mas entre 88 e 90, o Juvenal foi presidente do São Paulo. Pós aquela era Menudos, que tinha Careca, Silas, Pita, Miller, o São Paulo ficou quebrado, tendo vendido todos aqueles jogadores. Não estou falando que é corrupção nem nada, mas assim, o São Paulo estava destruído. Tanto que em 90, mesmo sendo campeão paulista do ano anterior e vice-brasileiro, o São Paulo estava destruído financeiramente, né? E depois do Marcelo Portugal Gouveia, quando o Juvenal foi diretor, o Juvenal foi muito bem de novo como diretor. Ele era diretor da época do Aidar, presidente, lá nos anos 80, e depois com o Marcelo Portugal. Depois disso, quando ele se tornou presidente, cara, a oposição que existia no São Paulo, ela acabou. Claro que isso não é só culpa do presidente, é culpa de quem se deixou levar, né? Mas minou, implodiu toda a oposição, que é importante para um clube. Você tem que ter uma oposição para fiscalizar, para pontuar, para criticar, né? E desde então, o mesmo grupo ele está aí. Ele vem se reelegendo com figuras diferentes, mas ele vem se perpetuando. Então, o que eu ponho de crítica sempre é que, assim, muitas pessoas dirigiram São Paulo pensando no seu lado pessoal, no seu ego, no que poderia ganhar de benefícios em vez de pensar no clube. Você olha umas contratações do São Paulo aí de não muito tempo atrás, ou como alguns postam, tipo, olha a escalação de 2015. Você olha e fala, pelo amor de Deus, que time foi esse que entrou em campo? A gente colecionou vexames. A gente sempre se orgulhou muito da história do São Paulo, e nesse período aí todo, cara, a gente colecionou vergonhas, dentro e fora de campo. Tem episódios, assim, lamentáveis do São Paulo que você fala, pô, isso aí eu nunca tinha visto no São Paulo acontecer. Sim. De briga, sabe, de coisas chulas, né? E assim, isso foi acabando com o clube e muita gente perdeu, não o amor, mas perdeu o gosto de ver o São Paulo. Sim. Porque você sente vergonha, como você falou, você sente vergonha daquilo. Você fala, pô, isso não é o São Paulo que eu aprendi a gostar e torcer, né? E assim, que bom que tá melhorando, né? Da mesma forma que acho que a gente tem idoneidade e isonomia para elogiar e a gente tem para criticar e elogiar, Sim. né? Então, assim, que bom que o São Paulo dentro de campo está conseguindo resultados, está conseguindo melhorar, mas também a gente tem que lembrar do que está errado para não voltar a acontecer,
né? Falta de transparência, faltam informações sobre negócios, contratos. Eu entendo que tem cláusulas de confidencialidade e tal, mas tem muita coisa que a gente não tem sabe. por que anunciar de uma forma absurda, pomposa, sem você dar a informação por completo. Não, eu concordo. E assim, eu acho que o principal problema do Juvenal é que ele assumiu, né, provavelmente no período mais glorioso da nossa história. E o maior problema foi a passagem de bastão, né? Que ele ainda teve a modificação do estatuto, que ele fez em benefício próprio. Sim. E depois ele meio que sentou no pudim ali, né? Porque São Paulo já ganhava tudo, dava a impressão de que não ia parar de ganhar, né? E aí ele passa o bastão pro próximo e aí começa, né? O clube nunca mais foi o mesmo. E muitos problemas que surgiram naquele momento, naquele período, continuam até hoje na gestão atual, que na minha opinião é melhor do que as anteriores. Mas ainda, né, mantém alguns problemas de transparência, né? A questão da oposição que não existiu na última eleição, isso é triste. E tem outras coisas, né? Mas eu enxergo a gestão do Casares, pelo menos, com um as de progresso, assim, sabe? Pelo menos tem coisa acontecendo, tem coisa sendo feita, eles estão tentando, ok, a gente estava comentando antes, né, que o all-in, que foi a contratação do Lucas, do Rames, tudo bem, foi um all-in, mas deu certo, tem que elogiar também quando o esforço, né, vale a pena, porque nem tudo também vai ser planejado da melhor forma possível. É futebol brasileiro, no fim das contas, né? Lógico. Mas eu espero, assim, que essas coisas, esses outros problemas vão se acertando daqui para frente também, né? Porque a gente teve notícias boas com parcerias, né? A parte do marketing, naming rights. Agora vai ter possivelmente a reforma do Morumbi, né? Tem um viés progressista, mas que a gente não tem certeza se realmente vai mudar, né, o cerne ali da política do clube, porque é isso, uma lógica tão enraizada já que... Não, hoje é o que eu falo sempre, né? Cara, são golaços da diretoria atual, né? Naming rights para um estádio antigo, né? Não é um estádio moderno, novo. Você conseguir isso eu falei para ele, até pro Casares, num evento que teve recente. Falei, cara, isso é um golaço, parabéns. Esse possível contrato com a Live Nation para o São Paulo ter exclusividade de shows, receita entrando pro clube, a possibilidade de reforma, é um negócio que, todo São Paulino sonha em ver o Morumbi modernizado, com a torcida mais perto do campo. Isso, a chegada do Lucas, do Rames, são coisas excelentes, né? São vitórias excelentes. O all-in da Copa do Brasil, cara, é imponderável, mas deu certo. Claro, tudo isso aí merece muito reconhecimento e parabéns. Comparado às gestões anteriores, não tem nem como dizer. É uma evolução enorme. O São Paulo voltou a ser protagonista e disputar títulos, né? O que preocupa muito é a gestão financeira, dívidas, que assim... Tudo bem, vem de outras gestões, mas que muitas pessoas da gestão atual fizeram parte. Então, você tem ali dívidas, você tem algumas questões, como eu falei, de transparência, de cerceamento a trabalho de imprensa, que eu acho complicado. Então, eu acho que assim, o São Paulo tem tudo para resolver isso. Se tiver bom senso e as pessoas que estão lá entenderem que todos os trabalhos que a gente faz, mídia independente, alternativa, não são trabalhos inimigos, não são adversários, cara, tem tudo para a coisa funcionar legal. Porque, assim, eu falo aqui pretensamente por todos os canais independentes nesse momento, assim, dessa fala, que, assim, a gente não é mídia institucional, não é uma assessoria, a gente não vai falar só bem. A gente vai criticar. É claro que tem gente que bate por bater,
que é só pra virar caricatura já, né? Aí você perde a razão. Você perde qualquer razão que você tenha, né? Mas eu acho que assim, você tem que criticar, você tem que apontar erros quando tá ganhando também. Porque tem gente que assim, ganhou, tá tudo bem, esquece. Você é um herege, você fala mal do São Paulo, da diretoria ou de alguma coisa, você é oportunista, você tá querendo aparecer. Mas aí na derrota, essas mesmas pessoas vêm falando, tá vendo, a culpa é de fulano e ciclano. Então eu acho que assim, a gente tem que ter um bom senso, tem que ter meio termo. Saber o que é para elogiar e saber o que é para criticar sem rabo preso e sem medo. Então eu acho que assim, se essa gestão entender que é possível trabalhar isso tudo e que assim, todo mundo tá em prol do São Paulo e não de pessoas, cara, tem tudo pro São Paulo voltar a ser o que era. E espero que o São Paulo consiga gerir essas dívidas, essas questões financeiras, porque realmente é preocupante. Não é uma coisa assim que você fala, não, mas é contornável. Olha a situação do Corinthians, cara. A gente quer que eles se explodam, né? Que se dane. Mas, cara, é bizarro se você pensar que um clube do tamanho do Corinthians, que tem uma torcida do tamanho daquele potencial de receita, tem mais de 2 bilhões de dívidas e os caras endividaram o clube com quase o elenco inteiro, com dívidas enormes, com vários jogadores. Cara, isso é preocupante demais. Olha o Cruzeiro, que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha ganho 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. Quando estourou aquilo tudo, já não tinha mais o que fazer. O Cruzeiro foi comprado pelo valor do Endrick. O Cruzeiro é gigantesco, cara. Como é que você chega num nível desse? Então, mas São Paulo nunca vai ser porque tem torcida. Você nunca pode falar nunca, cara. Não dá pra gravar. Não dá. Tem que ter atenção, sim. Concordo. E sobre o lance do Casares, eu acho que ele tem que observar essas mídias independentes do São Paulo de uma maneira diferente. Não só o Casares, né? Acho que a diretoria inteira. Porque ninguém vai dar o valor que o São Paulo precisa na televisão do jeito que a mídia independente vai fazer. Ninguém vai explicar uma parte sobre o São Paulo, sobre uma decisão, como até falei antes, onde a gente lá, que o empresário do Caio Paulista mandou o e-mail falando que estava tudo certo. Não vi a TV veiculando isso em nenhum momento, tipo, como se não fizesse, não importasse de fato, e importa porque é uma coisa que dá uma garantia, e a diretoria tem que entender que essas mídias sobre o São Paulo, elas vão falar essas coisas, elas vão pontuar isso, elas vão explicar para as outras pessoas o que a mídia tradicional não explica, porque o São Paulo... mesmo sendo a segunda maior torcida do estado, a terceira maior torcida do Brasil, tendo a história que tem, o tempo de televisão, ele não é tão a favor de São Paulo. Então, se você valoriza essas mídias independentes e dá voz, e até de trabalhar junto mesmo, de estar soltando tal informação, é assim que funciona. Pega, e aí você consegue passar, de fato, o que a diretoria queria dizer. Porque é muito mais fácil ele pensar desse jeito. Mas como... essa é uma crítica que eu tenho muito forte, assim, pro Casares e pra diretoria. Eles não aceitam não estar certos. Então, não aceitando isso... Infelizmente, eles não vão querer as pessoas que falam a verdade. Eles vão preferir ir numa mídia tradicional, ficar 2 minutos só respondendo como é bom ser campeão da Supercopa, como é bom ser campeão da Copa do Brasil. E aí, quando a mídia tradicional for criticar, eles não vão. E quando a mídia... nem a mídia tradicional tem espaço, né? O torcedor comum já foi, durante muito tempo, refém, né, da mídia tradicional para consumir informações e tudo que for sobre o time. Só que hoje a mídia tradicional não tem espaço nem no CT mais, né? Não entra. Então, vai ficando cada vez mais raso, né? E distante. E distante, exatamente. A gente já falou muito disso aqui.
Mas se não fossem se não fosse a mídia alternativa, né? O torcedor comum tava ferrado, porque não ia ouvir de São Paulo, ia ouvir de São Paulo quarta e domingo só. Sim. Que era dia de jogo. E olhe lá. Nem mais na mídia tradicional ia Se poder. você pegar, por exemplo, o torcedor São Paulino que está em Manaus, que está em Alagoas, por exemplo, cara que não está aqui perto de São Paulo, se ele depender da TV, do Globo Esporte, por exemplo, de algum outro programa, ele vai ter no máximo 5 minutos ali para falar do São Paulo. E assim, é o que eu sempre comento também. Você tem ótimos profissionais na mídia tradicional, na mídia independente, alternativa também. Assim como você tem péssimos profissionais em ambos, né? Em qualquer setor de mercado é isso. E eu acho que cabe o torcedor filtrar. Com o tempo ele vai entendendo quem é quem. Porque, por exemplo, o que se normalmente faz é assim, pega o pior da mídia independente e fala, tá vendo? Porque que blogueiro e site não presta e não dá para trabalhar? Claro, você está pegando o pior exemplo. Eu poderia citar, não vou fazer por ética, mas pegar vários de mídia tradicional que falam, isso aqui é trabalho de profissional de verdade. Por exemplo, na Copinha esse ano, no mesmo dia, exatamente no mesmo dia, São Paulo passou nos pênaltis do Ceará e o Corinthians passou nos pênaltis do Guarani. A matéria de um determinado portal era assim, Corinthians heróico, arranca a classificação e vai em busca do título nos pênaltis. No mesmo dia à noite, São Paulo sofre, passa vexame e passa só nos pênaltis do Ceará. Cara, olha o viés que é dado numa notícia dessa. Ou então nos episódios de domingo, São Paulo e Palmeiras, por exemplo. Muitas pessoas deram mais ênfase a coisas que são erradas também, mas que deram muito mais ênfase em colocar o São Paulo como vilão da história, sendo que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem e algo admitido pela Federação Paulista. E depois chegou num ponto que não se falou mais dos erros do jogo só para focar numa briga de dirigentes. Então, assim, existe sim uma coisa enviesada. A gente vê isso em política, religião, futebol, né? Não vale entrar no mérito, mas a gente sabe que existe torcida para um lado ou para o outro. Infelizmente, o Brasil é polarizado, né? Você não tem meio termo. E isso vende, isso dá engajamento, gera cliques, gera audiência. É o que eu falo do YouTube. É muito mais fácil criar uma fake news e gritar e berrar no YouTube, que vai ter muita gente compartilhando e vendo, do que fazer um papo com ideias legais e trocar uma ideia com a verdade, porque tá chato. Não vou ver isso aí não. Muito número. Dá preguiça de ler. Você faz um post no Arquibancada lá com mais de 3 linhas, o cara assim, nem li. Falei, então, cara, você não vai ler mesmo? Tchau, você não vai ler aqui. Um abraço, tchau, né? Tchau. Não, porque assim, eu falo pra galera lá da equipe, eu falo assim, aqui, claro, é uma brincadeira, mas tem cara que entra pra xingar, fala, vai se danar, não sei o quê, postar isso aí, tá sem assunto. Eu falo, cara, esse tipo de cara não merece que vocês trabalhem pra ele. Esse cara não merece estar aqui pra depois amanhã participar de um sorteio, ganhar ingresso, ganhar alguma coisa, porque, o cara detona o trabalho que é feito. Mas eu acho que, infelizmente, é um reflexo da educação, né, ao longo dos anos. Então, hoje não se entra em debate, é só polarizar. É 880, é azul ou vermelho, é preto ou branco, e aí fica tudo muito raso. Então, eu acho que da mesma forma, viajei, mas voltando, né, eu acho que o trabalho das mídias independentes o trabalho veio para ficar. Você vê em outros clubes, como eu falo, você pode gostar ou não da linha editorial e tal, mas assim, o meu timão no Corinthians é enorme, o Coluna do Fla, o Netflu, vários sites de outros clubes que cobrem treinos, que eles conseguem entrevistar jogadores. A gente já teve vários episódios onde a resposta é infelizmente não há datas, ou então, infelizmente não podemos abrir para mídia independente, porque senão tem que abrir para todo mundo. Cria um raio de um critério, então, cara. Cria uma forma de você selecionar. Eu entendo, tem 490 perfis. Hoje qualquer pessoa cria um perfil e se autoproclama jornalista e fala que cobre. Às vezes o cara só Ctrl-C, Ctrl-V. Mas cria um critério, então, ou um media training, para você poder passar isso de uma forma legal, né? Acho que cercear é ruim.
Sim, sim. E de novo, a gente tá do lado do clube. Tem, como você falou, tem profissionais ruins, tem profissionais bons. E nesse lance da matéria que você falou da Copinha, aconteceu recentemente outro. O São Paulo teve uma sequência ruim no Paulista, mas não saiu da zona de classificação uma rodada inteira. Nenhum momento. E aí o Corinthians teve aqueles, sei lá, 3 jogos que venceu, não sei. E aí a matéria, a manchete era São Paulo em alerta com classificação e Corinthians busca vaga no... De olho no dia que... na próxima fase. Aí eu li, eu falei, não é possível que eu tô lendo isso, assim. A derrota pra Ponte, o Corinthians, assim, não é desrespeito ao Corinthians, mas assim... Corinthians perder em casa, ser eliminado na primeira fase do Paulista é vexatório. Os caras perderem em casa pra Ponte, tinha gente colocando como se fosse o Brasil de 82. Perdeu, mas jogou muito. Perdeu, amigão. O São Paulo perdeu pra Ponte lá, com um gramado horrível, que eu tava lá, com a arbitragem esquisita. O gramado tirou os jogadores da Ponte e do São Paulo, né? E foi a primeira derrota no ano lá, Carpini em risco. Pedem a cabeça do Carpini. Eu falei, caraca, meu, primeira derrota do ano. E aí o mesmo adversário, os caras, não, mas o Corinthians massacrou. Então, assim, tem esse viés, sempre tem, é osso, cara. E aí eu sinto falta de ter pessoas, nem digo de pessoas são paulinas na mídia. Eu digo que eu sinto falta de pessoas que quando for falar sobre o São Paulo, façam uma pesquisa maior, assim. Eu sinto, porque às vezes eu não sei se a gente já viu... Provavelmente a gente deve ter assistido algum programa esportivo junto, é sempre a mesma reação. Começa uma notícia, não é assim, não é desse jeito. Não aconteceu dessa maneira. E aí, só que não tem, tipo, satisfação. Fala que é isso e acabou. Fica por isso mesmo, não liga. Esses dias um grande jornalista aí resgatou uma história fake, que foi a questão do Parque Antártica, né? Que o São Paulo quis tomar o Parque Antártica. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu fui pesquisar também, fui lá falar com o Alexandre do Anotações Tricolores, o Michael Serra. Eu falei, puta, deve ter alguma coisa no jornal na época, né? Você pesquisa, não tem nada. Aí, mas de onde que saiu isso? Meu avô falou. Porra, a tua fonte é teu avô, contou, velho. Aí você vê lá, assim, os caras contando que tinham barricadas na frente do estádio, porque iam invadir e tal. Aí você vai ver, não tem nada da história. Então, uma mentira contada 1000 vezes, ela vira verdade. E assim, os caras não têm o menor compromisso de pesquisar e falar. Tem alguns muito bons, tipo o Mauro Betti, é um cara sensacional. PVC já fez esclareceu muitas histórias, né? Mas tem alguns que replicam e parece que assim, dane-se se é verdade ou não, mas eu vou ganhar audiência, vou ganhar engajamento. Aí, cara, na boa, isso aí chega a ser desonesto, né? E hoje parece que você mudar de opinião ou reconhecer um erro é um absurdo, né? Porque você pode estar errado, mas você tem que continuar errado até o fim. Pois é. Se eu começar a conversa aqui com você e você nem precisa me provar que o meu ponto está errado ou que o seu ponto está certo, mas se você simplesmente me fizer refletir sobre o assunto, eu já vou estar provavelmente aprendendo alguma coisa, provavelmente vou estar exercitando meu senso crítico, né? Sim. Porque você começa a questionar também as suas certezas, né? E hoje em dia todo mundo tem certeza de tudo, é muito fácil, né? Você ir lá, colocar um comentário como se você fosse o dono da verdade e largar depois aos lobos e virar as costas. E não tem debate, né? Não assim, tem, por exemplo, eu vejo isso muito... Até dou sorte no Twitter, no X, assim, que a galera troca uma ideia de boa. Mas, por exemplo, existe muito essa coisa, assim, de você dar uma opinião sobre algo. A pessoa, ela pensa diferente, ela quer te doutrinar a pensar igual a ela. E aí não basta ela discordar. Ela não tem argumento, ela te ofende. Ela quer te ofender porque você tem uma opinião diferente. Aí outro dia eu lembro que eu tava conversando alguma coisa, eu postei alguma coisa lá, e aí o cara chegou, cala a boca, não sei o quê. Eu falei, amigo, na boa, mano. Se você tivesse educação, até debatia com você, cara.
Cara, foi mal, verdade, mano. Realmente eu me excedi, desculpa, cara. Aí o cara trocou ideia. Eu falei, então, cara, numa boa. De boa, não precisa. Pra que você já chega com 4 pedras na mão, né? Precisa, cara. Aí a gente não tá trocando ideia de boa. E o cara é São Paulino também. Eu falei, então, mano, a gente torce pro mesmo time, só pensa diferente. Você me dá uma pedrada dessa de graça, velho. Não é mimimi, não é coitadismo, mas, pô, precisa. Chato, necessário. Necessário. Eu tive até uma experiência que me deixou surpreso, que o porteiro lá do nosso prédio, o Leandro, ele é palmeirense. E aí eu fui levar minha sobrinha pra escola esses dias. E aí, na volta, eu passei pra pegar alguma coisa na portaria, daí eu peguei e falei assim, só falei assim pra ele, falei, deve estar feliz com o roubo de ontem, né? Aí ele pegou, deu risada assim, ele falou, mano, o cara tinha que ter sido expulso, o pênalti no Luciano, ele falou, não sei, mas do Murilo foi pênalti e tal. Eu falei, mano, não sei, não tenho certeza, mas olha os lances aí, depois você me fala que ele falou que eu não tinha visto direito. Daí eu fui buscar minha sobrinha na escola. Quando eu voltei, ele me chamou, ele falou, mano, realmente... Eu acho que o Rafael pegou na bola e não na cabeça, não diretamente na cabeça do Murilo. Eu acho que, de fato, teve erro aí. Aí eu me surpreendi, eu falei, ô louco. Tipo, ele não precisava, ele podia ter só batido o pé lá e é isso. Mas não, ele foi lá, reconheceu, eu falei, caramba, legal isso, porque a gente não tá acostumado a ver, né? A gente tá acostumado a ver a pessoa mesmo, você mostra a imagem 100 vezes, aí pra pessoa não concordar com você, ela posta um lance de um jogo de 1920... Ou só te xinga e vai embora. Só xinga e vai embora, exato. Geralmente isso, né? Geralmente é isso. Que é a saída mais fácil. Ontem mesmo, num post lá, tinha colocado alguma coisa assim do tipo, pô, tem galera com microfone potente falando besteira, né, cara? Coloquei isso. Cara, veio um palmeirense enfurecido. Porque vocês ganharam o estádio, não sei o que. Eu falei, amigo, da onde você tirou essa? Aí eu falei, tá aqui, dá uma lida nisso aqui. Aí o cara xingou e tal. Aí eu peguei e comecei a dar corda, né? Só pra ver onde o cara ia. Cara, ele ficou possuído pelo capeta. O cara começou a escrever os negócios. Eu falei, cara, olha, eu até tava achando engraçado, mas agora já não dá mais, né? Então, vai lá com o teu avô, com a tua fonte lá, fica de boa aí e tá tudo bem. E o cara xingando. Aí ele criou um outro perfil pra entrar de novo pra me xingar. Eu falei, caramba, que bom que eu mereci essa atenção sua, cara. Mas, cara, vai curtir um dominó, né? Vai comer um negócio na rua, né? Qualquer coisa. Pô, os caras... E até me bateu curiosidade agora, você tem relativamente pouco tempo, assim, o Arquibancada tem muito tempo, mas tem pouco tempo que você decidiu aparecer. E pra você, depois de ter aparecido e ter contato com esse tipo de gente maluca, que você... Como que foi pra você, assim? Cara, acho que assim... Acho que até por eu já ter trabalhado com pessoas, né, durante muitos anos, me ajudou muito a ter uma base de saber onde brigar, onde não brigar, onde gastar energia, onde não dá muito foco, né? Por sorte, a grande maioria, assim, quando fala comigo em rede social e tal, é muito de boa. É muita galera que curte e tal, e mesmo torcedores de outros clubes, assim, exceto quando é logo depois de um jogo, cabeça quente, né? Sim. Mas a maioria é muito de boa mesmo. Porque eu acho que é aquilo, eu nunca fui fã de ficar diminuindo os outros, sabe? Eu acho que assim, a gente pode exaltar o São Paulo sem precisar diminuir os outros. Claro que você vai tirar um sarro, você vai zoar, você não tem mundial, o seu tem asterisco, né? Você tira um barato, né? Mas eu acho que você não precisa diminuir, porque hoje em dia é tudo muito à flor da pele, o futebol é muito visceral. Você fala uma coisa, o cara leva aquilo porque o cara tá frustrado com outras coisas na vida e às vezes o futebol é a única alegria do cara. E mexer com isso é complicado, né? Mas, assim, no geral, tanto São Paulino quanto os outros, assim, de outros clubes, a galera respeita bastante, né? A galera curte. Depois que, acho que comecei a fazer o Semana Tricolor com o Sombra, com a Renata, o Daniel Perrone, aí acho que começou a aparecer mais a minha imagem, que não era tanto, eu ficava muito mais de bastidor ali, né, no Arquibancada. E isso também me deu mais confiança de poder falar mais, né? De poder expressar mais isso. Porque eu acho que, assim,
quando você fala de futebol, no geral, em todos os clubes, parece que tem que ser muito sempre 880. Ou eu entro aqui online pra xingar alguém, ou pra elogiar demais, que fica uma coisa artificial, né? Eu acho que pode ser um papo mais numa boa, né? O próprio Semana Tricolor que a gente criou lá junto com o Sombra foi muito nessa linha de... Cara, dá pra gente trocar uma ideia, assim, sem precisar ficar dando burro na mesa, né? A gente falar o que pensa. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere ouvir gritaria, quebradeira e tal. Tudo bem, mas eu acho que, no geral, a gente pode agregar mais. Por exemplo, você tem uma situação que todo mundo tá focando no lado ruim. Pô, vamos ver o outro lado. Por que será que isso aconteceu? Que nem um embate que teve no Semana outro dia, uma discussão. Pô, por que o Nicão jogou? Pô, o Nicão não deu certo no Cruzeiro, por que ele foi escalado, Carpini idiota, não sei o quê? Cara, acho que não. Aí a gente depois foi descobrir, o Michel Araújo estava internado, o Eric estava com o joelho estourado, que não dava para jogar, o Galopo jogou na esquerda e não rendeu, o Luciano não joga ali, isso só tinha o Nicão, que tinha jogado a final da Supercopa e não comprometeu. Falei, pô, era a única opção que tinha. Só jogou porque tinha ele. Depois não jogou mais, porque já chegaram outros. Aí você começa a entender, fala, pô, verdade, faz sentido. Mas aí entra no que você falou. Pra não dar o braço a torcer, não, o treinador é um cretino. Ele que escolheu porque ele gosta do cara e não gosta dos outros. Sim. Aí você começa a ver que às vezes não dá pra discutir. Não vale a pena discutir porque você não vai mudar a ideia. Mas você plantou a dúvida pelo menos no cara. Ele falou, tá vendo por que foi aquela opção? Eu acho que vale a pena explorar isso. E aí talvez por essa linha, sei lá, pelo menos eu tenho dado sorte de ter pessoas muito legais interagindo sempre, né? Uma coisa que a gente vê pouco nessas reações mais absurdas de raiva e tal, quando às vezes essa pessoa tá fazendo uma live, aí aparece um comentário sobre alguma situação do clube, dificilmente a pessoa fala, eu não sei. Dificilmente. Aconteceu tal coisa. Ele fala, isso, aconteceu tal coisa, então quer dizer que o treinador não gosta e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando, na verdade, não é assim que funciona. A gente faz muito isso. Alguém comenta lá, e na época que o Rogério brigou com o brigou não, né? O Rogério não escalava o Gabriel Neves, aí perguntaram uma vez pra gente lá, e não sei o que lá do Gabriel Neves, a gente pegou e falou, então, a gente não sabe, assim, o que a gente acha é que ele não tem rendido, mas a gente não sabe o que de fato tá acontecendo. E isso eu acho legal, porque a gente não sabe de um monte de coisa, então aí a gente inventar uma situação onde, tipo, se a gente pega uma pessoa com muita voz e inventa uma situação de uma briga, ou inventa, mas com certeza falando que o Rogério tinha brigado com o Neves, que o treinador não gosta de tal pessoa, aí a torcida vai acreditar nisso, e na arquibancada você vai ver o torcedor falando, nossa, eu já falei, acho que no episódio do Bruno Grossi aqui, no terceiro, a gente estava falando sobre blogs que às vezes soltavam um link de uma notícia muito inexistente. E aí eu falei que eu cheguei a ver na arquibancana torcedor que falava que o Luciano era brigado com o Caleri, que ele tinha lido. Não na arquibancada, né? Na arquibancada. Não na arquibancada. Na arquibancada. Sim. Falando que o Luciano era brigado com o Caleri. E eu, tipo, onde você viu isso? Não, vi aqui no site do São Paulo, falou lá o site e tal. Aí eu peguei e falei, que, tipo, não faz o menor sentido. E aí a informação vai replicando e sempre é ruim, né? É mais fácil espalhar uma mentira, né? A gente vê muito isso. Por exemplo, chega quase todo dia no WhatsApp alguma coisa assim, é verdade isso aqui? Fala, puta, onde você viu? Vi no site X. Eu falei, cara, na boa. Se fosse verdade, você pode não gostar, mas estaria no GE, estaria no UOL, na ESPN. Por que só o Alecrim Dourado lá que tem essa informação e ninguém mais tem, exato. né? Aí eu costumo falar isso para os meus amigos, né? O pessoal mais próximo. Mas, cara, tem muita coisa que chega. E se você for ver que, por exemplo, hoje o pessoal que tem mais idade tem mais acesso à internet, você vê conteúdos fake sendo impulsionados com posts patrocinados para aparecer mais. Hoje, se você abrir notícias do São Paulo no YouTube,
Cara, eu tenho certeza que você vai abrir pelo menos uns 10 canais com uma thumb fake, uma montagem tosca. E vai ter lá um Cavani no São Paulo, um Messi, ou anunciaram agora, acabou de anunciar. E essa galera vive disso, porque dá dinheiro, né? Tem caras que tem, sei lá, 15 portais só para fazer isso o dia inteiro. Então, essa indústria de fake news, ela é muito prejudicial, porque assim, no universo do futebol, ela detona o trabalho de muita gente, ela gera crises, ela gera discussões que não existem, e isso, não vou dizer que vai chegar na arquibancada para a galera ir lá e protestar, mas gera um barulho que é desnecessário. Então, inventa-se muita coisa. Se você não tem acesso da mídia tradicional no CT, como é que o fulano fala que o fulano hoje treinou muito bem, fez não sei o que, tal. Ou alguém vazou, ou o cara entrou escondido. Se alguém vazou, qual é o viés daquela pessoa ter vazado? Qual foi a intenção? Será que ela vazou do jeito certo? Será que ela te passou para promover aquele cara ou para queimar alguém? Então, é uma coisa que parece ser muito básica, mas no dia a dia, eu lembro de uma vez que, há uns anos atrás, teve um treinador e que, assim, depois que eu fui descobrir isso, o staff de um jogador estava meio pé da vida com o treinador porque não escalava o jogador. Aí esse staff tinha uma galera que mandava conteúdos para postarem em sites. E aí o cara pegou e soltou uma história que houve um caso de racismo dentro do São Paulo. Aí eu peguei e falei, cara, isso é muito grave. Se foi isso mesmo, cara, tem que ter prova que isso aconteceu. Que você acaba com a vida da pessoa, você postar isso aqui. Cara, não, aconteceu essa briga, você vai ver. Não sei o que vai rolar e ele não vai ser escalado. Aí já me liguei que era porque tinha esse viés aí. Depois eu fui ver, realmente não tinha nada a ver, era por birra. Aí eu falei, olha o nível que o cara chega. O cara espalha isso daí, você acaba com a vida do cara. Se você não tem filtro nenhum, você posta, publica, gera um barulho desnecessário e amanhã depois ninguém vai lembrar que foi você que postou aquilo. Vão lembrar do conteúdo que replicou que o fulano foi racista. Então, olha o nível baixo que se chega, né? E aí, isso é um caso mais extremo. São casos mais extremos, mas se você pensar que todo dia tem algum conteúdo sendo criado assim, cara, muita coisa que chega pra torcida é o que o Muricy fala em entrevistas, né? O pessoal não sabe 10% do que acontece. E não sabe mesmo, a gente não sabe, a gente não tem acesso, né? A gente fica refém, né? Eu até entendo uma parte do clube não abrir portas, mas eu acho que tem que abrir portas justamente para acabar com isso. Uhum. Para você, não é pautar a mídia, mas para você chegar e falar assim, olha, as coisas funcionam mais ou menos assim, é mais ou menos dessa linha que se trabalha aqui, tem o treino, funciona assim, sabe? Para o cara não inventar, fulano não jogou porque o técnico não gosta dele. Às vezes o cara tá machucado, às vezes o cara tá fora de forma física, é isso só. É só isso às vezes, mas vira uma briga, né? Não, total. Eu fiz um comentário recentemente que deu até bastante engajamento. Engajamento não, né? Likes na nossa página, que foi o comentário do Rames. Eu fiz uma comparação dele com um carro de luxo. E... Só que assim, naquela ocasião, hoje se algum torcedor parar pra ler esse comentário, você tá maluco, Rames é craque. Quando eu escrevi aquilo, Rames tinha dado um passo, né, para fora do clube, né? Ele tinha pedido para rescisão, estava caminhando para rescisão do contrato, porque ele não estava, segundo, né, grande parte da imprensa, inclusive o Gabriel Sá, ele não estava contente, queria espaço, provavelmente não ia ter, né? E estava querendo ir embora. Pô, pra mim é simples, um cara que não faz questão de estar aqui pode ir embora. São Paulo é muito grande pra se preocupar com uma ou outra estrela que vai chegar aqui. Mas isso não significa que eu não esteja torcendo pra caramba pro Rames ficar no São Paulo, porque ele é um puta jogador. Isso é óbvio. Eu não tô querendo que ele vai. Não queria que ele fosse embora porque, né, ele é um
um jogador ruim ou displicente. Não, quando ele é bom, ele é diferente, mesmo, né, já com idade avançada, o cara, pô, tem uma bagagem absurda. E como vai ser bom jogar uma Libertadores com ele de titular, de repente, continua sendo um carro de luxo se você tiver a estrada pavimentada, né? Pra ele vai andar melhor que os outros, cara. Exato. Agora, se você mantém ele numa estrada esburacada, sem garantia de que ele vai correr bem, não tem por que continuar. Não, e isso aconteceu lá também com a gente, porque em novembro, como estava rolando toda a história, todo o cenário, eu lembro que eu escrevi assim, eu falei, tá com um cheiro aqui que me dá a impressão, não era informação nem nada, eu falei, mas me dá a impressão que o Rames não fica no São Paulo no ano que vem. Você chegou a falar no Semana Tricolor Falei também. né? Falei assim, eu tô com uma impressão que ele não fica. Porque já tinha uns rumores ali que ele estava insatisfeito, que já lá na época da Copa do Brasil ele já tinha ficado bravo, que não jogou e tal. Eu falei, tá com cara que esse cara não vai ficar. Putz, o que a gente tomou de pedra lá e xingamento e tal, e mesma coisa, você tá torcendo contra o São Paulo. Eu não tô torcendo, cara, tô falando um achismo. Beleza. Aí teve vários lá, em mensagens pessoais. Tá querendo engajamento? Eu falei, cara, eu vivo pra isso. Então, eu acordo de manhã e falo assim, deixa eu ver o que eu vou inventar hoje, assim. Quantos comentários? Quantos comentários eu vou atingir na minha meta? Aí, postei isso aí e tal, beleza. Passou um tempinho, aí começou a surgir mesmo a história, né? Aí eu lembro que antes dele anunciar que ia ficar, né? A gente tava em live com o Gabriel e eu falei assim, cara, mesma coisa que eu penso. O São Paulo é maior que todo mundo, veio à frente de todos. Se ele quisesse ficar, ótimo. Não quer, eu acho que não tem que insistir. Beleza. Mas e se ele ficar? E se alguém convencer ele a ficar? Será que rola? Né? E aí rolou aquela situação tipo de namoro de carnaval, que você mete uma briga na sexta do carnaval e na quarta de cinza você fala, então, foi moleque, errei. Rolou mais ou menos isso. E ele ficou. Então, eu acho que assim, cara, página virada, vamos apostar, ele quer ficar, independentemente de motivo, que ele jogue bem. Mas é muito isso, às vezes as pessoas acham que... eu falo, a gente não é dono da verdade, a gente erra, a gente acerta, mas não erra com intenção de enganar. Sim. Mas às vezes a gente ouve coisas e sabe de coisas que fala assim, putz, se a gente soltar é porque tem algum viés de verdade ali, porque tem alguma coisa acontecendo. E tem gente que da mesma forma que ofende e xinga porque você não tem a mesma opinião, tem cara que entra pra falar, você não é São Paulino, você tá criando confusão e gerando crise. Eu falei, a arquibancada tricolor é do Fluminense, deve ser, né? Puta. Então, acontece, faz parte, mas assim... Torço muito, eu sou muito fã de jogador camisa 10, assim, organizador de jogo, cara. Eu era louco pro Riquelme jogar no São Paulo. O Raí é meu maior ídolo no futebol do São Paulo. Dos caras que eu mais queria ver jogar no São Paulo, tinha o Giovani, camisa 10 do Santos. Então, eu sou muito fã. Espero que o Rames seja o rei da América no fim da Libertadores, cara. Não desejo nada além disso. E nas lives a gente falava, né? Pro Rames ficar, vai depender única e exclusivamente dele, da vontade dele. E não deu outra. Quando ele manifestou o interesse em ficar, exatamente, o clube voltou a se relacionar com ele e tá aí. Agora, provavelmente vai ter... Em algum momento vai virar titular na temporada. Né? Eu acho, inclusive, que por exemplo, ele chegou com o mesmo status do Lucas para resolver o time de São Paulo para a Copa do Brasil. Isso. E aí, ele não entra nem contra o Corinthians e nem nenhum dos jogos contra o Flamengo. Acho que isso pode ter feito ele, claro, desanimar com a situação e influenciado, inclusive, no desempenho dele nos jogos seguintes com um pouco de desinteresse. De tipo, cheguei aqui para jogar a competição X... E não joguei. E aí, agora, que até pra mim fez uma diferença. Quando ele chegou e ele foi treinando, no fim do Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele estava melhor fisicamente do que ele está hoje.
E mesmo assim, hoje, você sente a vontade dele ficar independente da forma física. A vontade dele em jogar, como ele quer participar do jogo. Contra o Palmeiras, eu tava em dúvida se ele entraria ou não. Ele entrou e ele, assim, claro que precisa melhorar o ritmo de jogo, não forma física, né? Que ele tá em forma, mas precisa melhorar o ritmo de jogo. Mas ele ia buscar a bola o tempo inteiro. Ele comeu a bola contra o Palmeiras. Ele ia pro lado direito buscar a bola. Aí ele vinha pro lado esquerdo buscar a bola, virava o jogo. Errou um lançamento, um passe. Ele quis jogar. Então acho que isso também não é nenhuma informação de nada. É só o que eu acho mesmo. Claro. Eu acho que ele não ter jogado a Copa do Brasil prejudicou os meses seguintes, que ele ficou meio desanimado. Ele chega na reta da metade pro final da temporada, depois de, sei lá, um ano sem jogar. Era meio óbvio que a contratação dele era para esse ano, né? Não pro ano passado. O Lucas seria, obviamente, um efeito instantâneo ali, né? No elenco. É que se o Lucas não vem... Porque, tipo, o Lucas veio meio que de repente. Sim. Se o Lucas não vem, eu acho que ele seria titular no jogo contra o Corinthians. Mas é que eu acho que, assim, era difícil você mexer num time que tava ganhando para encaixar o Rames naquele momento, né? Porque você muda o jeito do time jogar, né? E o Rames é um cara que, assim, de novo, eu falei isso no Semana Tricolor, não tô comparando os jogadores porque não dá. Mas, assim, o estilo do jogo do Rames, ele me lembra muito do Raí, que era mais cadenciado, só que o Raí pisava mais na área, fazia mais gols, né? Mas o Raí era muito assim, o cara que olhava, fazia lançamento, tocava a bola, cadenciava, tabelava. E aí é mais lento um pouco, né? Não é errado, mas é mais lento. É diferente de você ter um time que é muito mais ágil, que na Copa do Brasil estava dando certo encaixado. Exato. Então como é que se desmonta na reta final o time? Não tinha como. Eu entendo que, ele pode ter ficado frustrado e tal, mas aí também quando teve o Brasileiro, pode ser por isso também, ele não correspondeu tanto. Acho que o único jogo muito bom que ele fez foi contra o Grêmio. O São Paulo jogou muito, ele jogou muita bola, e depois disso não foi tão assim, né? Na seleção ele jogou bem contra o Brasil, acho que foi Uruguai, né? Que ele jogou bem. E assim, a gente quer ver aquele Rames aqui. Eu acho que ele agora com vontade, na pegada de querer estar aqui porque tem seleção, Copa América, cara, tem tudo para que ele fisicamente bem, ele possa ser esse cara do meio de campo. E tira o Luciano do meio de campo que não rende lá. Nossa, por favor. Né? Porque o Luciano é o cara para pisar na área. Também aí ele é acho. importante, né? Também acho. Acho que é por aí. A gente falou muito no jogo contra o Santo André, no primeiro jogo do Campeonato Paulista. A gente tava assistindo o jogo e aí o Lucas tava com uma movimentação bem livre, né? E o Luciano tava mais próximo do Caleri. E aí a gente até falou, esse é o lugar que o Luciano tem que ficar. Isso. Quando o Lucas machucou e ele teve que trazer o Luciano mais pra trás, acabou com o Luciano. Na Supercopa o Luciano foi bem mal. Então, o Luciano precisa estar próximo do gol. Precisa estar próximo da área. Não à toa, ele é um dos jogadores com mais gols, né? Terceiro maior artilheiro do século. Ele é... Lógico. Foi artilheiro do Brasileiro de 20, né? 2020. Então ele tem que estar lá perto. Ele não tem que estar... buscando a bola. Eu até falava, a gente estava assistindo o jogo no estádio, aí do nada a gente viu o Luciano vindo até o campo de defesa, aí eu virava pra mim e falando, não, ele não tem que estar nesse lugar, ele tem que estar pra lá, outra pessoa tem que pegar a bola. Ele pode até gostar de fazer isso, mas o técnico tem que chegar, irmão. Sim. Não passa da linha do meio de campo pra trás, fica lá. E nas últimas coletivas isso me deixou mais otimista, porque era uma pergunta que eu gostaria de fazer pro Carpini, né? Como é que você vê o Luciano como peça no time? Mais avançado e tal. E ele, na última, ele falou que ele, se eu não me engano, não sei se foram com essas palavras, mas como um segundo atacante, né? E aí eu fico mais contente, porque no meio de campo, na ausência de um Rames, acho que o Lucas é um cara que pode fazer essa função vindo do meio, mas você tem também o Galopo. Você pode ter um Michel Araújo fazendo aquilo ali também, né? E aí você tem 4 nomes ali que possam fazer. E lá na frente, dependendo da característica de jogo, você vai ter o Eric, o Ferreirinho, o Luciano,
esse segundo atacante para apoiar o Calleri, até o André Silva, né? Pode ser segundo atacante. E aí você tem os caras que vão pisar na área para fazer gol. E o Luciano é esse cara. Ele sabe fazer gol, ele é decisivo, ele fez gols em finais. É um cara que sabe pilhar o jogo também. Tem hora que ele dá chilique e tal, mas é um cara que faz parte do pacote. Mas é um cara que ele lá na frente ele é muito mais decisivo pro São Paulo. E eu gosto muito mais de ver ele ali. Acho que ele rende mais. Eu acho que ele tá diminuindo um pouco nessa pilha, né? Também. Não sei se diretamente com... Não sei se ele, na verdade, diminuiu a pilha com o árbitro ou se ele só diminuiu. Eu acho também que o peso um pouco... Antes ele carregava muito peso e responsabilidade, né? Por ser ao lado ali do Calleri, provavelmente, o cara do time, do ataque, né? Tanto que virou camisa 10. Atualmente ele tem com quem dividir esse peso. Então ele não chama tanto pra ele a responsabilidade. Tem Lucas, tem outros caras cascudos no elenco, então... eu acho que é um pouco disso. Eu acho que também tem um pouco... Alguém deve ter dado presta atenção nele, porque não dava, né? É divertido até a página 2 também, né? Pode prejudicar, como muitas vezes acabou acontecendo com o Luiz Fabiano, né? Que deixava na mão. Altamente decisivo, mas também tinha esse vacilo. Então, o Luciano ele tem uma identificação grande com a torcida. A torcida adora o cara. Ele é um cara que, assim, hoje, dentro do elenco, é um daqueles que a gente vê, assim, que a gente se sente representado, como é o Calleri, né? Eu acho que ele tem tudo pra ser... Cara, assim, eu tô muito otimista, né? Mas, assim, eu acho que o São Paulo conseguindo acertar esse time assim, com o Luciano entendendo que, pô, ele jogando pro time... Lá na frente, ele vai ajudar. Saindo do banco, de repente. Saindo do banco, às vezes, né? Nem sempre sendo titular, mas como foi na Copa do Brasil, entendendo que é todo mundo ali junto, cara, o São Paulo pode ir muito longe. Então, e o que eu percebi, a gente falava também nos últimos... O ano passado, esse ano, os perfis das contratações, tirando o Lucas e Rames, que é o estouro, assim, é sempre de quem quis estar aqui. Quis estar no São Paulo. O Rato, o São Paulo fez a proposta, o Fortaleza acho que pagaria mais ou tava mais... Ia pagar à vista pro Atlético, não sei. Mas o Rato bateu o pé e quis jogar no São Paulo. O próprio, agora mais recente, o André Silva tinha a proposta do Vasco. Não vou dar certeza, mas eu acho que o Vasco pagaria mais que o São Paulo. Mas ele quis jogar no São Paulo. Sim. Quis estar na cidade onde ele nasceu, jogar uma Libertadores. Ferreirinha. O Ferreirinha, exato. Ele... É mesmo o Bobadilha, né? Que mostrou... ficou muito emocionado com o título da Supercopa lá, apareceu nos vídeos Paraguai, super jovem, né? Sim. E mostra que entende o tamanho ali do feito dele. E para mim isso faz total diferença. Muito. Porque a gente estava acostumado com jogadores que não fazia diferença a vitória ou a derrota. Na época do Diego Souza, Reinaldo, Nenê e Everton, que ficavam jogando fute-mesa lá, na época eu não achava nocivo, assim. Eu assistia e falava, o que tem os caras só jogar um fute-mesa e tal. Mas hoje eu entendo que é uma atitude simples, mas ela faz diferença. Total. Porque quando você está interessado no time, quando você quer que o time funcione, você não vai... Você tá perdendo... Você não vai gastar a sua energia que não seja para voltar a vencer. Que foi o que aconteceu agora. A gente ficou um tempo sem vencer, a gente não viu esse tipo de atitude, não só de fute-mesa e tal, mas a gente não viu esse tipo de atitude dos jogadores estarem ali como se não quisessem ou não fizessem questão. Sim. Os caras entenderam e falaram, a gente tem o próprio Calleri, a gente tem que ficar quieto, trabalhar e melhorar. E é verdade, é o fato, né? Exato. Não sei se foi o Calleri que falou recentemente também. Ele falou, cara, o clima aqui é bom, a gente conversa horas e horas, não sabe da vida do outro. Quando tá em campo, um corre pelo outro, porque a gente se gosta, né? E se você fizer uma analogia, lá no passado, o time que ganhou o Mundial de 92 e 93, o Zete tem uma entrevista antiga, isso eu lembro,
que ele fala que assim, quando o São Paulo foi entrar em campo contra o Barcelona no Mundial, ele foi cumprimentar o Zubizarreta, goleiro do Barcelona, e o cara virou a cara pra ele. Ele ficou puto da vida. E aí ele falou, aí na pré-eleição, parece que o Raí ou o Zete, acho que foi o Raí que falou. Ele falou assim, sabe por que a gente vai ganhar hoje? Porque a gente se gosta, cara. A gente aqui se vê como irmãos. Claro, vai ter rusga, muita gente, vai ter discussão, mas um vai correr pelo outro aqui. E a gente se gosta. Você vê as atitudes dos caras lá, os caras assim, chegando com a puta numa marra, né? Imponentes e não sei o quê. A gente vai ganhar hoje por isso. E de fato, era um time que assim, claro, além de ter uma qualidade absurda, né? Mas o time, você vê que todo mundo se gosta, tanto que até hoje, 30 anos depois, em eventos, eles se reúnem, eles se juntam. Eu participei de um evento em Campos do Jordão com um time de 2005, que, pô, foi quase o time inteiro, só quem não tinha agenda que não foi. Os caras, eles pareciam irmãos, assim, né? E aí eu lembro que o pessoal falou assim, pô, faltou o Rogério, né? No final meteram um vídeo que o Rogério mandou. O Rogério quase chorando, né? E todo mundo chorando junto, né? E ele falando assim, pô, eu queria muito estar aí com vocês. Ele já tava treinando Bahia, né? E ele falando assim, eu queria muito estar aí com vocês. Vocês são parte da minha história, da minha vida. E os caras lembrando de coisas do dia a dia. O Luizão, o Amoroso, o Fabão. Então, assim, o time quando se une assim, cara, ele se supera. Você vê que o ano passado, São Paulo ganhou de times que eram muito com elencos muito mais prontos ou fortes. O São Paulo ganhou aqui no Morumbi e lá do Palmeiras. O Flamengo achava que era ultra favorito. O São Paulo bateu lá no Maracanã, lotado do jeito que estava. Então, assim, esse time, se ele tiver essa união, se estiver acertado dentro de campo, cara, dá pra chegar muito longe. Né? Deus queira. E é legal porque dá pra ver essa união, porque em muitas situações onde um jogador badalado como o Rames, por exemplo, não tá satisfeito, ele pode destruir o ambiente do time facilmente. Sim. Ele tava insatisfeito, pediu pra sair, o time continuou unido, ele pediu pra voltar e foi reintegrado pelos companheiros do melhor jeito possível. Sim. Foi o Luciano postando coisa no Instagram pra ele que para mim pareceu próximo ali no lance do gol do Inter de Limeira. Isso. O Lucas fazendo graça, postando coisa com ele. Então o elenco era assim, você quer ir embora? Vai embora. Você vai ficar? Então tamo junto. E faz uma diferença muito grande essa união completa do jeito que você falou. E o grupo não rachou, mesmo quando um jogador do tamanho do Rames não estava satisfeito. E com certeza ele falou porque ele não estava satisfeito. Sim. Então é diferente. Eu acho que faz toda a diferença. Não, e que eu falei, né? Independentemente do motivo. Se ele entra nesse espírito da galera de estar unido, de estar junto, trazendo a qualidade que ele tem, pô, cara, tem tudo pra ser um lance enorme. A vantagem de ser velho é lembrar de algumas coisas. Em 91, o São Paulo tava com um time já mais acertado, mas ainda faltava alguma coisa, tal, já com Tele e tudo. Vacilava em alguns jogos, aí o Miller voltou. O Miller já consagrado, já tinha jogado no São Paulo, estava na Itália e tal. Quando o Miller chegou, teve algumas rusgas numa época e tal, mas o Miller, quando entrou, dá um baita num salto de qualidade no São Paulo, e mesmo quando teve algumas brigas dele com o Tele, o elenco puxava o Miller de volta e reintegrava. Tanto que tem uma história que o Calef, que era diretor de futebol na época, ele fala que, eu não lembro se era em 93 ou 92, que o Miller não ia jogar a final, que o Tele tava pé da vida com ele, eles tinham brigado. Aí foi o Raí, foi o Zete, foi o Pintado, foi uma galera lá falando, não, então, calma, seu Tele, vamos conversar e tal. Aí ele falou, se ele pedir desculpa, ele joga. Aí tinha aquelas coisas. Então, assim, quando entra um cara que é muito midiático, né, consagrado, o cara tem mídia no mundo inteiro, mas se ele entender o que é o São Paulo e ele pede pra estar ali, ele se integrar,
Cara, aí, como diz lá o vídeo, né? Coisas. Como que é? Coisas absurdas podem acontecer, né? Sim. Tomara. Tomara. Estamos todos torcendo pelo Rames. O time pode ir longe, nosso episódio poderia ir muito longe também, né? Acho que, faltaram histórias que vão ficar para uma próxima, com certeza. Lembrando que a gente, com o Senna, a gente trouxe 50% do Semana Tricolor, já falta. Sim. É verdade. Já veio o Perrone, agora falta o Saporito e o Sombra, que eu já estou em contato com ele, já falei, combinei, ele só teve que desmarcar. Que legal. Mas já a gente completa esse álbum de figurinhas aí. Muito bom. Poxa. Mas antes da gente ir encerrando, a gente tem 2 quadros para finalizar. Primeiro é o Celeste Tricolor, você escolhe os seus 11, né, que você viu jogar, certo, da sua preferência. E o craque Diamante é o seu maior ídolo de São Paulo. Nossa, hein? Puta responsa, hein? Vamos lá. Dos que eu vi jogar... Putz, goleiro Rogério, não tem jeito. Lateral direito Cafu. Na zaga eu vi muito pouquinho do Dario Pereira, né? Mas eu vou deixar ele porque o Dario Pereira é enorme, né? Então Dario Pereira e Miranda. Adoro o Lugano, mas acho que categoria o Miranda, né? Na lateral esquerda o Serginho. Por pouco não o Leonardo, mas o Serginho vai ali na lateral. De volante Cerezo e Mineiro. Puta, os dois ali, fantásticos. Vou com 2 meias, Raí, e o outro fiquei muito na dúvida ali, porque eu vi muito pouco, mas eu fiquei muito entre o Pita, que eu vi muito pouco, né, e o Kaká, porque o Kaká eu acho que merece estar ali, não tanto pela história que ele tem no São Paulo, mas pela figura que ele é. Então colocaria Raí e Kaká nesse meio, dos que eu vi jogar. Na frente, Miller e Careca. Dupla de 2 Copas do Mundo titulares. Os caras eram monstros. O Miller é um dos top 5 da história do São Paulo em todos os tempos. Monstros. E o Diamante, cara, pra mim é o Raí. O Raí, cara, é o símbolo da era Tele. Pra mim, ele é o Cruyff do Rinos Mitchell, né? Da Laranja Mecânica. O Raí era o cara que eu olhava quando era criança e eu queria jogar que nem ele. O camisa 10 pra mim do futebol, que, tantos e tantos ídolos que eu acho que simbolizam o 10, pra mim na história do São Paulo é o Raí. A final de 92 até hoje eu choro, porque aquilo pra mim é o divisor de águas na história do São Paulo Futebol Clube, né? De quando ele deixa de ser gigante pra ele ser enorme, né? Maior do planeta, um dos maiores do planeta. E o Raí é o símbolo de tudo aquilo. Então o Raí pra mim é o maior jogador que eu vi. Claro que o Rogério, não tem nem o que falar, né? Mas o Raí pra mim é o símbolo da minha infância e adolescência. Monstro. E você jogava ali, né? Na posição eu queria ser o que o Raí era em campo, cara. Era o que eu queria, não deu, né? Mas, dito isso, muito obrigado por ter aceitado o convite, por conversar aqui com a gente. A gente, com certeza, eu achei demais o papo. Espero que você volte mais vezes. O convite já tá feito, inclusive. Valeu. E aí, antes da gente encerrar, fala pra rapaziada onde eles te encontram, pra procurar você e onde achar. Não, valeu pelo espaço, pelo convite aí. Obrigado a todos que assistirem, que comentarem. Deixo convite para seguirem, né, o Arquibancada Tricolor. Eu sempre faço essa piada que é batida, mas vale, né? A gente tem todos os canais, todas as redes sociais, só por motivos óbvios de estética não estamos no OnlyFans, mas a gente tá em todas. E tem o nosso site, o arquitricolor.com. E nas minhas redes pessoais é Ricardo Senna, com 2 N's, número 1. E tô aí à disposição para trocar ideia, para debater, e convido vocês para os conteúdos do Arquibancada, que eu peguei o YouTube do Arquibancada agora com questão de honra para ressuscitar. Então tem muita coisa legal lá para assistir, deixo o convite aí para todo mundo. Espetacular. Então é isso. Sigam o Arquibancada, sigam o Senna, sigam o MorumbaCast, eu, Larry. Estamos também no Instagram, no YouTube.
TikTok, Tudo. tudo OnlyFans. também. Não que a estética fosse ruim. mas não. mas é isso, rapaziada. Se inscreve aí no canal, deixa o like. Tamo junto, valeu e vamos São Paulo. Vamos São Paulo.